Fala pessoal, como que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Eu queria começar esse nosso vídeo aqui lendo um salmo muito conhecido de todos nós, que é o Salmo 23, escrito por Davi. E o salmo diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Uau, que salmo incrível! Eu queria começar perguntando para você quem é o seu pastor. E eu perguntando quem é o seu pastor, eu não quero saber quem é o pastor da sua igreja local, quem é o pastor da sua célula, do seu pequeno grupo, quem é o líder para quem, né, você presta conta e a pessoa que conhece ali o seu coração de maneira mais íntima. Eu quero saber quem é o pastor das nossas vidas. Essa é a pergunta que o Senhor tem me feito nesses dias, né? Porque quando Davi começa esse salmo dizendo: "O Senhor é meu pastor", isso já define todo o restante da vida dele, todo o restante, o desdobramento da vida e da história dele. E essa resposta define a nossa vida. A resposta de quem é o nosso pastor, ela vai mostrar e ela vai definir muita coisa a respeito da nossa vida, do nosso futuro, da nossa eternidade até mesmo. Então eu queria perguntar para você essa pergunta que nesses dias eu tenho feito para mim: quem é o meu bom pastor? Quem é o pastor do meu coração? Quem é o Deus aonde eu me coloco debaixo do seu senhorio como ovelha e sei que sou totalmente dependente desse amor, dessa graça, dessa misericórdia. Eu digo isso porque nós vemos em dia onde a independência, a autossuficiência, ela é tão pregada, ela é tão dissipada, onde você precisa ser praticamente o seu próprio Deus. Você precisa ser autossuficiente, você não depende de nada, você não depende de ninguém, porque você é super. Quando na verdade nós olhamos para a Bíblia e vemos que em todo instante eu e você somos dependentes do amor, da graça, do favor, da cruz de Jesus e que sem isso nós não somos nada. É Jesus, o homem em que nós encontramos o pastor perfeito, o bom pastor, para nós descansarmos a nossa alma e a nossa vida debaixo do seu senhorio. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus diz em João 10:11, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe, nós temos vivido como geração uma vida nos colocando como ovelha de tanta coisa que não é o Senhor, quando na verdade nenhuma dessas coisas, pessoas, instituições, sucesso, nenhuma dessas coisas seria capaz de se entregar como ovelha no nosso lugar. E Cristo foi capaz. Cristo foi capaz, ele é o bom pastor, ele se colocou numa cruz, pendurado no madeiro, como um cordeiro, sem ruga, sem mancha, como uma ovelha, para que eu e você pudéssemos ter uma novidade de vida, para que eu e você pudéssemos andar agora em descanso debaixo desse pastoreio. Então, eu queria fazer mais uma vez essa pergunta para você: quem é o pastor do seu coração e da sua vida? Qual é o Deus da sua vida, da sua existência, que você tem se colocado como ovelha debaixo? Porque uma coisa eu tenho certeza: eu e você, independente de qual seja, todos nós temos nos colocado como ovelha debaixo de algum senhorio. Mas a resposta que define a nossa história, qual é o Senhor, que é o pastor do nosso coração e da nossa vida, é incrível porque o desenrolar desse salmo, Davi fala sobre diversas estações e lugares em que ele passa na vida dele. Ele fala, ó, o Senhor é meu pastor, ele me leva para as águas para pastos verdejantes, ou seja, para lugares muito bons, águas de descanso, lugares de descanso, refrigera minha alma. E é engraçado porque são muitas coisas que você encontra em diversos lugares também. Um bom lugar para descansar, um bom lugar para dormir, um bom lugar para refrigerar a sua alma. Só que todas essas coisas são passageiras. E é incrível porque aqui Davi começa a descrever lugares bons, guia-me por veredas de justiça, por amor de seu nome.
Só que no verso 4, Davi diz, ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não temo mal algum. Não é não temo porque esse lugar é incrível. Não, ninguém quer passar por um lugar de vale, de sombra de morte. Ele diz, eu não temo por quê? Porque eu tenho a presença do meu bom pastor comigo. E é incrível porque apenas um Deus é onipresente. Apenas o único Deus é onipresente, é o Emmanuel, Deus presente, Deus conosco aqui agora, em qualquer estação da vida. É o nosso Deus. Por isso nós precisamos colocar Ele como bom pastor da nossa história, da nossa vida, porque Ele está conosco em todo momento, no dia bom e no dia mau, Ele está conosco. Então, quem é o seu pastor? Nós não podemos viver como ovelhas rebeldes, achando que somos ovelhas independentes de Deus e que nós podemos fazer acontecer, quando na verdade nós não conseguimos cortar a nossa própria lã, nós não conseguimos definir o nosso amanhã, ainda que façamos planos, nós não conseguimos colocar um dia a mais na história da nossa vida, ainda que façamos planos. Na verdade, querendo eu e você, ou não querendo, a nossa vida ela é escrita por um pastor. A questão é se eu e você vamos nos colocar debaixo do senhorio desse pastor, que é o nosso bom pastor. Então eu queria te perguntar, você tem vivido debaixo de qual pastoreio? Eu queria te convidar, viva debaixo do pastoreio do Senhor. Apenas Jesus é um pastor supremo e perfeito. E eu queria encerrar esse texto com, para mim, é uma das conclusões mais poderosas que tem vindo no meu coração nesses dias. É porque, como eu falei, Davi ele escreve diversas estações aqui da vida, né? Ele fala ali, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O Senhor é aquele que prepara a mesa diante dos adversários para enfrentar os inimigos, as consequências da vida, as estações da vida, né? Para enfrentar as adversidades. O Senhor prepara uma mesa, Ele está comigo na mesa para enfrentarmos essas coisas. Ele unge a minha cabeça com óleo, Ele faz o meu cálice transbordar e Ele termina dizendo assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E é engraçado porque no final de tudo, Davi chega a uma conclusão nesse salmo. E a conclusão que ele chega é que não existe lugar melhor do que a presença do nosso bom pastor. Que independente de você escolher qualquer lugar para viver, nenhum abrigo é um abrigo permanente, eterno, perpétuo e bom como a presença do nosso pastor, sabe? Existe muitos lugares para passarmos, mas existe apenas um lugar para habitarmos. É engraçado porque ele passa por todos esses lugares, mas em nenhum desses lugares do Salmo que ele descreve, ele diz, eu habito nesse lugar, eu moro nesse lugar, eu vivo aqui para todo sempre. Não, ele diz, ainda que eu ande, ainda que eu vá, que eu passe, ele me leva para lá, depois eu vou para cá, eu passo por esse lugar, eu ando por esses lugares, mas existe só um lugar aonde eu quero habitar. E eu quero habitar na presença do meu bom pastor. Sabe, nós temos decidido habitar o nosso coração, habitar a nossa família, em diversos lugares, debaixo de diversos senhorios que não é o senhorio do Senhor, mas eu preciso te lembrar que isso define a nossa vida e a nossa eternidade. No final de tudo, nós vamos perceber que existe apenas um Senhor, que é o verdadeiro abrigo permanente, que é o verdadeiro abrigo perpétuo, abrigo eterno. E esse é o bom pastor Jesus. É o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, que é o nosso bom pastor. Então eu queria te convidar nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei quando você está vendo esse vídeo, a render o seu coração como uma ovelha ao nosso bom pastor que é Cristo. Lembre-se disso, em Cristo você tem um pastor perfeito, um pastor bom, um pastor cuidadoso, um Emmanuel, um Deus conosco, que está comigo e com você a todo instante, independente das circunstâncias ou situações. Eu quero encher o seu coração de esperança, porque independente da fase ou da estação que você viva aqui, boa ou ruim, né? Existem estações que nós nem queríamos ter entrado, mas independente de tudo, existe uma esperança de habitação. E essa habitação é a presença do nosso bom pastor. Tá bom? Que Deus te abençoe e vamos viver essa realidade com o nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Nós temos um bom pastor, eu quero te afirmar isso. Mas nós precisamos, como ovelhas, render o nosso coração ao bom pastoreio de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe.